Vamos lá, pessoal. Como diz o mantra do jornalismo, notícia não tem hora. Agora são 11 da noite aqui no Marrocos, mesmo horário de Portugal, mesmo horário da Inglaterra. Na Alemanha já é meia-noite e foi de lá que nós tivemos a bomba desta quinta-feira, né? Julian Nagelsmann não é mais o treinador do Bayern de Munique, pelo menos tudo indica isso. Ainda não foi oficializado pelo clube, mas foi confirmado por diversas fontes importantes e muito provavelmente será oficializado nesta sexta-feira. Então, se você está assistindo esse vídeo na sexta-feira, é provável que já seja oficial, né? A informação parte de Fabrício Romano no Twitter, ele solta a informação de que poderia acontecer e depois ele crava a informação e diversos jornalistas especializados em futebol alemão, especializados em Bayern de Munique, confirmam essa informação e aí começam a apurar indo mais a fundo, né? Mas eu conversei com dois jornalistas amigos meus da Alemanha, um da Sky Sports e outro do Bild, agora há pouco, e os dois disseram a mesma coisa. Nós também fomos pegos de surpresa, né? A informação ainda traz que Thomas Tuchel é o nome escolhido pela direção do Bayern de Munique, estava dando sopa aí no mercado, para ser o comandante do Bayern a partir de agora, um contrato que vai até 2025, né? O meio de 2025, ou seja, o Bayern demite o Julian Nagelsmann, já tendo uma solução em mãos no momento tão decisivo, tão importante da temporada. E é o objetivo desse vídeo aqui, eu não quero cair no erro de ter a ousadia de falar, eu sei os motivos pelo qual ele foi demitido, até porque não tenho as informações completas, mas é fazer uma análise do que eventualmente levou a direção do Bayern de Munique, Oliver Kahn e Salihamidzic, a tomar essa decisão, né? Trazer aqui algumas pistas que a gente colheu no meio do caminho e também algumas informações que a gente viu saindo agora, pouco, na imprensa da Alemanha. Se a gente pegar os números do Nagelsmann na temporada, são bons números. Na Liga dos Campeões são espetaculares, 100%. 8 jogos, 8 vitórias, classificação para as quartas de final contra um adversário difícil, o Paris Saint-Germain, vai jogar contra o Manchester City. Muita gente colocava, inclusive eu, o Bayern com ligeiríssimo favoritismo para cima do Manchester City, pelo elenco que tem, pela construção de time, pela forma que ganhou do Paris Saint-Germain, inclusive com muito mérito do Nagelsmann. E na temporada, se a gente pegar os números como um todo, foram 37 jogos, 27 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Só que segundo as informações que vêm da Alemanha, os 10 pontos que o Bayern de Munique deixou de vencer dentro da Bundesliga colocaram um ponto de interrogação muito grande na direção bávara, somado a outros fatores que a gente já vai falar, né? O Bayern de Munique veio aí de uma derrota contra o Bayer Leverkusen, que fez com que o time caísse para a segunda posição na tabela, e o Borussia Dortmund, que faz uma temporada muito boa a nível nacional, também internacional, caiu agora nas oitavas de final da Champions, conseguiu assumir essa liderança. E a próxima rodada da Bundesliga, se eu não estou enganado, dia 1º de abril, a gente já vai ter o clássico mais importante para o Bayern de Munique no ano e mais importante para o Borussia Dortmund, Der Klassiker. O Bayern vai enfrentar o Borussia. E se o Borussia vencer, abre 4 pontos na tabela, o que ameaçaria o título nacional mais importante para o Bayern de Munique. E depois do jogo contra o Bayer Leverkusen, o Nagelsmann explodiu. E talvez essas explosões do Nagelsmann, essa é a primeira pista que a gente pega dessa demissão, incomodem demais, ou vinham incomodando demais a direção do Bayern, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Depois do jogo, ele chegou a chamar os jogadores de preguiçosos, né? Não dessa forma, mas disse que o time foi preguiçoso durante o jogo e por isso não conseguiu um resultado melhor contra o Bayer Leverkusen. E aí ele jogou tudo na conta dos jogadores que, de certa forma, também têm seus atritos com o Nagelsmann. O Nagelsmann, ele é um treinador muito inteligente, é um treinador que já mostrou que tem variação tática, que é um dos mais promissores do futebol europeu, mas a nível emocional, inclusive já tendo suspensões, enfim, a nível emocional é um cara que é muito, muito explosivo à beira do gramado e também é assim no trato diário com os jogadores. A informação que eu tenho, e isso eu conversei com gente do Bayern de Munique, é que lá no Bayern era tudo muito fechado, o Nagelsmann tomava conta de tudo, inclusive pedir entrevista exclusiva no Bayern era dificílimo, porque o Nagelsmann não autorizava, em véspera de jogo importante, ele monopolizava muito as decisões, até de uma forma que é interessante para um treinador tão
jovem, né, com novas ideias, parece uma coisa mais arcaica. E o Nagelsmann fazia isso. E incomodava o jeito que ele cobrava os jogadores, né? Os jogadores do Bayern de Munique, muitos deles, achavam que o Nagelsmann passava do ponto em certas cobranças e a maneira que ele cobrava, né? Então essa declaração contra, depois do jogo contra o Bayer Leverkusen, pode ter sido aí uma gota d'água, ou pelo menos mais uma gota nesse copo que já estava para transbordar da relação dele com a diretoria, né? Então os líderes do vestiário estavam satisfeitos com a forma com que o Nagelsmann cobrava, ele já tinha feito isso em outras ocasiões, e a diretoria também deve ter tido um atrito muito grande com isso. Lembrando que a diretoria do Bayern de Munique até outro dia estava bancando o Nagelsmann por muitos e muitos anos, era um projeto a longo prazo que a diretoria do Bayern de Munique, entrevistas inclusive do Kahn, do Salihamidzic, do Uli Hoeneß, né, todo mundo dizendo que o Bayern de Munique iria manter o Julian Nagelsmann, que ele era uma grande aposta para os próximos anos, mas não foi isso que aconteceu. E teve um episódio muito emblemático em que a diretoria foi a favor do Nagelsmann, bancou a decisão do Nagelsmann contra um dos principais jogadores do plantel. Quando o Manuel Neuer quebra a perna esquiando, o Nagelsmann coloca em prática o seu plano de trocar o preparador de goleiros, o Tapalovic, Toni Tapalovic, que era muito amigo do Neuer, e que trabalhava com o Neuer por anos e anos e anos dentro do Bayern de Munique. E a direção do Bayern, mesmo sabendo que iria comprar uma briga com o Neuer, bancou essa atitude do Nagelsmann, que trouxe inclusive um preparador de goleiros da sua confiança, né? E mandou embora o amigo do Neuer. O Neuer, logo na sequência, deu uma entrevista bombástica, falando que estava com o coração partido, que se sentia traído, e mesmo assim a direção do Bayern continuou apoiando o Nagelsmann, né? Então tudo indicava que a direção do Bayern iria apostar firmemente na permanência do Nagelsmann, independente de qualquer coisa. Lembremos que na temporada passada o Bayern bate campeão, conquista o seu 10º título da Bundesliga, mas cai de uma forma muito ruim na Liga dos Campeões da Europa, nas quartas de final, contra o Villarreal. E mesmo assim a direção do Bayern de Munique bancou o treinador e disse que não era por uma temporada, não era por uma queda na Champions que iria mandá-lo embora. Lembremos que o Bayern de Munique agora está vivo na Copa da Alemanha, está vivo e muito vivo na Liga dos Campeões da Europa e ainda está muito vivo na disputa da Bundesliga, né? Então é uma demissão, na minha opinião, muito estranha, muito estranha. Deve ter tido alguma coisa que realmente ainda não foi divulgado na imprensa, mas muito provavelmente na Alemanha isso vai ser divulgado, ou pelo menos vai ser falada pelos diretores do Bayern de Munique de uma forma mais contundente, porque na Alemanha, especialmente as entrevistas do Kahn e do Salihamidzic, não tem papas na língua, então acho que eles vão expor o que realmente aconteceu, ou até mesmo o próprio Julian Nagelsmann, mas fato é que pegou todo mundo de surpresa. E aí uma avaliação rápida do que eu acho do Thomas Tuchel. O Tuchel era, para muitos, e isso também está sendo veiculado agora na imprensa alemã, dentro do Bayern de Munique, como um cara que o Bayern não poderia deixar escapar. Estava dando sopa no mercado e que iria assumir um desafio, um novo projeto em breve. Então, muita gente dentro do Bayern de Munique já olhava para o Thomas Tuchel como um potencial excelente negócio, um excelente treinador para comandar o Bayern a partir desse momento. Já queriam trazer o Tuchel em outras ocasiões, mas já que ele estava dando sopa no mercado agora, isso também contribuiu, né? Uma sombra para que o Nagelsmann fosse demitido nesse momento. E o Tuchel é um cara que, por onde passou, também teve seus atritos com diretoria, é um cara de personalidade forte, foi assim no Paris Saint-Germain, foi assim no Chelsea, foi assim no Borussia Dortmund, isso é informação que a gente tem, era muito difícil o tratamento internamente com as pessoas do Borussia Dortmund, com os jogadores, o relacionamento não é assim fantástico, é um excelente treinador, mas é um cara de trato difícil, talvez assim como o Nagelsmann. Mas capacidade de mudar a história de um clube ou a capacidade de implementar suas ideias, o Tuchel tem. É um excelente treinador, é um treinador que joga para cima, é um treinador que gosta de um futebol dominante, tudo que o Bayern de Munique tem no seu DNA, né? E trazer o Tuchel agora pode garantir para o Bayern também
uma nova postura dos jogadores, aqueles que não estavam tendo tantas oportunidades ou que estavam infelizes, pode ser que mexa um pouco mais com o plantel. O Tuchel já assumiu uma vez um time no meio do caminho e conseguiu bater campeão da Liga dos Campeões da Europa, recentemente. O Chelsea, em 2021, né? Lembremos que ele é mandado embora do Paris Saint-Germain no Natal, assume o Chelsea e é campeão da Liga dos Campeões na cidade do Porto, no Estádio do Dragão. Então é óbvio que para a torcida do Bayern de Munique, nesse momento, são muitas dúvidas. E a gente só vai conseguir fazer a conta no final dessa temporada. Será que foi a decisão certa? Será que era mesmo insustentável essa situação? Certo mesmo é que agora o Nagelsmann está dando sopa no mercado, tem muita equipe aí procurando um bom treinador, e quem sabe a gente não vai ver o Nagelsmann, que ainda é um dos mais promissores do futebol europeu, mesmo depois dessa demissão, num grande clube brevemente. Olha, uma bomba daquelas, pegou todo mundo de calça curta, mas é o que é, minha gente. Vamos ver agora quando vai ser oficializada pelo Bayern de Munique. Pessoal, cuidem-se e a gente volta a qualquer momento com outras informações. Que caldeirão que virou a equipe da Baviera.